Poder recebe o deputado estadual Diego Guimarães e comigo nessa bancada Abdala Zarur. Bem-vindo, Abdala. Bem-vindo, deputado. Conexão Poder, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Abdala também. A satisfação estar aqui com vocês. Sempre à disposição para poder falar um pouco do nosso trabalho, falar dos projetos que estão em trâmite na Assembleia Legislativa, tirar algumas dúvidas e poder pontuar sobre tudo que acontece na política do Estado de Mato Grosso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos começar então falando de política, então, né? Vamos lá. Como é que estão as tratativas políticas aí? O senhor vai ser candidato à Prefeitura de Cuiabá? Eu pergunto até porque o senhor tem estado bastante no Nortão, né? O senhor tem uma boa base no Nortão, tem estado bastante por lá e por aqui. Como é que fica? Bom, primeiro, eu sou um político de grupo, né? Nós temos conversado muito internamente no Republicano sobre a necessidade da expansão do nosso partido. Eu não tenho dúvida que o Republicano será um dos maiores partidos, um dos partidos que mais vai crescer nas eleições de 2024. Falo isso pela expansão que ele está tendo já na formação de comissões provisórias e de diretórios no interior, no lançamento de candidaturas a prefeito. E em Cuiabá não pode ser diferente, nosso partido não vai ficar de fora dessa disputa. Nós temos conversado muito internamente, conversado com o Eduardo Magalhães, que é o presidente municipal do nosso partido, atualmente vereador. Hoje nosso partido tem 3 vereadores aqui na capital, tem um deputado estadual, que eu estou lá na Assembleia Legislativa representando a nossa capital, muito embora eu tenha andado muito interior, ando muito interior, porque logicamente esse estado é gigante, dinâmico, e a gente tem como base eleitoral não apenas a Baixada Cuiabana, mas também o extremo norte do estado de Mato Grosso. Mas não abandonamos o projeto Cuiabá e a possibilidade de estar como candidato a prefeito aqui na nossa capital. Uma por conta da preocupação que nós temos com a nossa capital, da necessidade de ter uma boa gestão organizada, gestão que realmente venha trazer Cuiabá de volta para os trilhos, que possa trazer o desenvolvimento tanto econômico quanto social que Cuiabá precisa, que infelizmente se perdeu nos últimos anos na gestão Emanuel Pinheiro. E a gente tem dialogado bastante também com o nosso vice-governador, e se Deus quiser, futuro governador, Otaviano Pivetta. Ele tem nos dito que ele gostaria muito de implementar uma política séria, responsável, e de cuidar das pessoas, uma política de resultado, assim como ele fez em Lucas do Rio Verde, quando esteve como prefeito, fazer também aqui em Cuiabá uma gestão como essa. Mas isso tudo depende ainda de um grande arco de alianças, de debates internos, de decisões do partido. Está muito cedo, eu acredito. Esse debate foi muito antecipado, essa questão tem política pessoal que eleitoral. já colocou o bloco na rua. Isso, né? Eu acho que é muito cedo. A gente percebe que também as brigas começaram muito cedo, as discussões dentro do próprio partido, brigas internas, sendo que as eleições são em outubro do ano que vem, falta um ano ainda, 12 meses. E a maioria dos que estão se colocando como candidato, assim como eles, tem um mandato em curso. Então nós temos que apresentar serviço, trabalho, resultado. E o que eu tenho feito é isso, estou focado no nosso trabalho como deputado estadual, estou focado no trabalho na Assembleia Legislativa, lógico, sem abandonar as discussões acerca da política, mas também sem aquela gana, sem aquele abandonar tudo, vou deixar de hoje visitar o interior porque talvez sou pré-candidato a prefeito de Cuiabá, eu não vou fazer isso. A gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com o nosso estado, com responsabilidade com o pagador de imposto, né? Porque está nos pagando um bom salário para poder estar lá como deputado estadual. E se lá na frente a gente decidir por uma candidatura a prefeito, aí sim vai ser o momento de debater Cuiabá mais afinco, talvez se licenciar do mandato de deputado e poder se dedicar única e exclusivamente a uma pré-candidatura e quem sabe aí uma candidatura. Mas de maneira muito tranquila a gente tem debatido isso, acredito que o momento exato para esses debates funilar vai ser março, abril do ano que vem, que a gente vai ver afunilar as candidaturas. A gente tem grande possibilidade de ter uma candidatura que venha fora dessa discussão Emanuel, Mauro, dessa discussão direita e esquerda. Logicamente, nós sendo um partido conservador, nós somos um partido de direita, mas a gente tem a possibilidade de fazer um debate de ideias, de propostas, de conserto de Cuiabá, de trazer uma nova direção para essa capital de todos os mato-grossenses. Porque eu tenho sempre dito de que nada adianta nós termos um estado extremamente forte, que hoje o Mato Grosso é um estado forte em desenvolvimento, um estado que é a vitrine aí, a coqueluche do Brasil inteiro quando a gente pensa em produção e desenvolvimento econômico, mas infelizmente a nossa capital não tem acompanhado no mesmo ritmo esse desenvolvimento. Para que isso aconteça, certamente depende muito da segurança, da estabilidade que uma gestão municipal possa trazer para essa capital, a capital de todos os mato-grossenses. Mas a senhora acha que não perde espaço enquanto, por exemplo, o Fabinho e o Botelho já estão aí colocando o bloco na rua, já estão em todas? A senhora acha que então não é o momento ainda de começar a gastar a sola de sapato aí com os eleitores? Márcia, enquanto alguns candidatos estão debatendo, brigando e buscando holofotes para ser candidato a prefeito de Cuiabá, a Dona Maria, o seu Francisco, o morador lá do Pedra 90, o morador do Três Barras, o morador lá do Sucuri ou do Distrito da Guia estão preocupados com como eles vão sobreviver, qual emprego que eles vão ter, qual atendimento que eles vão ter no posto de saúde. Estão preocupados como a rua dele vai ser asfaltada.
muito do que nós vivemos no meio político, nós achamos que todo mundo está vivendo. O trabalhador não vive a política 24 horas por dia. O trabalhador vai se preocupar com a eleição quando se afunilar e ele definir quem serão os candidatos. Aí sim ele vai olhar e falar, bom, eu tenho 5 opções. Aí ele vai decidir por essa candidatura. Eu não acredito em perda de espaço. Talvez haja perda de espaço dentro do meio político mesmo, negociações partidárias, isso daí para mim, eu acredito que não é problema. Eu acredito que nós temos que focar nesse primeiro momento agora no mandato de deputado, como nós temos feito, discutir internamente nosso partido. Isso sim, formação de chapa de vereadores, começa bem antes, trazendo uma segurança para aqueles pré-candidatos que querem ser vereador em Cuiabá em 2024, estar eleito, para que eles possam vir para o nosso partido, construir o partido no interior, onde não tinha ainda o partido, isso é muito importante, para que o partido comece a se posicionar no interior, para que também o prazo aí são de apenas 6 meses para a filiação partidária que ainda restam, aí vai até março do ano que vem. Aí sim, depois passado isso, o trabalhador e a trabalhadora, quando ele vê a coisa funilar, aí ele vai começar a discutir em quem ele vai votar, aí ele vai preocupar com quais são as propostas, quem são os candidatos, qual é a vida pregressa de cada candidato, quem está apoiando quem, para saber se ele quer aquele apoio para o candidato dele. No mais, ele não passa o dia inteiro na frente da televisão ou lendo, infelizmente, aí, lendo sites, ele está muito preocupado de como ele vai prover o sustento da sua família, qual a educação que seu filho vai ter, qual a saúde que ele vai encontrar no momento que ele procurar um posto de saúde. Isso sim que ele está preocupado. Então, não acredito em perda de espaço, eu acredito que nós temos um tempo hábil e hoje, cada dia mais, as campanhas elas têm se afunilado para um tempo mais exíguo, resumido em 30 a 45 dias, polarizado aí sim nos veículos de comunicação, televisão, rádio, sites, mas também nas redes sociais, onde a disseminação da informação é muito ligeira. E aí vai ser a hora de comparar o histórico. Eu acredito que nós temos um bom histórico pessoal. Sou cuiabano, nascido em Cuiabá, formado na Universidade Federal de Mato Grosso, com 2 pós-graduações, um mestrado também na Universidade Federal de Mato Grosso, 2 vezes vereador, fazendo um mandato combativo, conhecendo os problemas de Cuiabá. E quem conhece o problema, originalmente, é quem tem, normalmente, mais habilidade para poder conhecer como solucionar esses problemas. Então, com toda essa bagagem, eu acredito que no momento certo, quando funilar lá na frente, se nosso partido, nosso grupo definir pela nossa candidatura, aí a gente vai colocar nossas propostas em campo. Enquanto isso, nós vamos continuar estudando e trabalhando por Cuiabá enquanto deputado estadual. A gente percebe que essa crítica que o senhor faz dessa antecipação das eleições por alguns candidatos, já colocando o nome, né? O senhor parece que faz uma crítica direta ao Fábio Garcia e ao Eduardo Botelho. O senhor acha que eles erram nesse sentido? Né? Olha, eu acredito que sim. Acaba que traz um desgaste para os dois. Eu acredito que seja um erro esse debate, como eles estão afunilando, um debate público ainda. Se isso estivesse acontecendo internamente no partido, com conversas, com acordo, para quem sabe quem tiver melhor numa pesquisa lá na frente fosse o candidato, seria a via mais acertada. Pelo contrário, o que eles estão fazendo está sendo um grande debate público, de certa forma, exposições das fragilidades reciprocamente, cada um apontando a fragilidade do outro. Um é do povo, outro não é do povo, um tem apoio do governador, outro não tem apoio do governador, um está distante, outro está próximo, um faz boa gestão. Outro... Isso é ruim, porque eles não estão um somando com o outro, muito embora sejam do mesmo grupo político, do mesmo partido, ajudaram juntos aí a eleger o governador Mauro Mendes, e eu acredito que eles deveriam estar afunilando, na verdade, para uma somatória e não para uma divisão. E essa divisão, quando ela acontece, especialmente como ela vem se desenhando, ela acaba sendo muito traumática para ambos os lados. E acredito que os dois podem perder muito nessa disputa de 2024 por conta dessa antecipação muito precoce da disputa e do debate pela Prefeitura de Cuiabá. O senhor falou que colocou o nome do senhor à disposição do partido, mas o senhor não faz esse tipo de movimento como o Botelho e o Fábio Garcia. Essa questão de colocar o nome para o partido como um possível candidato em 2024, isso é apenas um balão de ensaio ou de repente o senhor vai ser mesmo candidato? Não. Ou o partido trabalha de repente outro nome? Houve um convite, na verdade, do vice-governador em conversas que nós tivemos internamente, por isso que eu falo, conversa interna, fechada, madura. Diego, o que você acha? Eu desde o início falei para ele, eu tenho um compromisso com o Mato Grosso de 4 anos. Mas, logicamente, se for um desejo da população, porque muitos candidatos, repito, eles ficam debatendo na mídia, debatendo entre eles, debatendo entre 4 paredes também, e não discute com a população. Então, o que eu falei para o vice-governador foi isso. O Eduardo Magalhães, também nosso presidente municipal, conversei com os demais 2 vereadores que o nosso partido tem. Falei, vamos deixar o tempo passar, as coisas se afunilarem, vamos ver como o tempo vai estar e como o eleitor, qual é o candidato que o eleitor quer. Será que ele quer Fábio? Será que ele quer Botelho? Será que ele quer Abílio? Será que ele quer Lúdio? Ou será que ele quer uma outra opção? Será que ele quer alguém mais centrado, preparado, que possa realmente conduzir Cuiabá para os caminhos certos?
Se o eleitor quiser isso, vamos colocar o nosso nome à disposição. Agora, nada forçado, nada porque o Diego quer, nada porque também só o partido quer. Esse debate interno acontece num processo de amadurecimento, mas a gente vai saber como a população quer, vai ser em março, abril do ano que vem. E quando nós tivermos pesquisas que aponte aquela que é a direção, tanto que tem muitas candidaturas que surgem com 2, 3, 5% das intenções de voto, e quando chega no dia da eleição, o candidato vem no primeiro turno. Por quê? Porque o seu discurso, a sua postura e o seu perfil está de acordo com aquilo que a população quer. Então a gente tem trabalhado isso com muita maturidade, com muita serenidade, conversado, debatido, não deixamos de conversar com ele, ver vou dizer assim, essa cena toda que existe hoje dos pré-candidatos que estão aí posicionados, mas a gente também caminha com muita serenidade para que lá na frente decida por uma candidatura do partido, ou se for para apoiar, que seja a melhor candidatura para Cuiabá, aquela que venha a vencer e conduzir Cuiabá por 4 anos. Pois é, a gente até falando aí sobre Cuiabá, né, sobre prefeitura, a gente recebeu o prefeito Emanuel Pinheiro recentemente aqui no Conexão Poder, e ele estava falando, a gente estava falando sobre pesquisa, a alta reprovação dele nas pesquisas, e ele disse que isso é momentâneo, é sazonal, e que ali no final do mandato dele ele vai estar extremamente bem avaliado, e que voltou a dizer que ele faz sim um sucessor, porque segundo ele o povão é Nenel, e ele vai estar muito bem no final do mandato dele. Qual que é a sua avaliação a respeito? Como é que vai estar no final do mandato dele? A autoestima aí do Emanuel Pinheiro, ela é um tanto quanto invejável, né? Porque depois de 18 operações policiais no seu mandato, depois de ser dentre as capitais, o segundo pior avaliado, com a segunda maior rejeição do Brasil. Numa gestão que, confesso para você, que não deixará saudade para os cuiabanos. Com perda de vários aliados que ele teve ao longo dessa caminhada, muitos aliados já o abandonaram. Eu acredito que muitos outros irão abandonar daqui até o final da sua gestão, com risco iminente de uma operação talvez pegá-lo e tirá-lo da cadeira, inclusive com uma decisão suspensa, prorrogada aí por conta de um pedido de vista no STJ, que pode tirar ele do cargo. Ele vir falar que ele acredita que vai terminar bem esse mandato realmente, ou ser muito dissimulado, ou ter uma estima extremamente elevada. Eu acho que o Emanuel Pinheiro ele deixa um legado negativo para Cuiabá. Repito, será um passado que Cuiabá certamente não vai querer ver tão cedo, tão logo ou nunca mais, porque muito confete, muita festa, muito oba-oba e pouca entrega. A população quer ver resultado. Emanuel Pinheiro não teve resultado efetivo em nada. É difícil enumerar uma política pública que foi bem executada pelo Emanuel Pinheiro, que não teve uma acusação de corrupção. Sinto saudade até do tempo quando estava como vereador para poder fazer uma oposição mais rígida ao senhor Emanuel Pinheiro. Talvez ele tenha dado, eu acho, graças a Deus, a gente ter saído da Câmara Municipal e ido para a Assembleia, porque, de certa forma, a oposição que a gente fazia lá na Câmara Municipal sempre foi muito intensa, apontando os erros, com fundamento, levando aos órgãos de controle, e tudo isso vem se desencadeando. Operações em cima de operação que ainda acontece hoje é um resultado do trabalho dessa oposição feito lá atrás. Se você pegar o que foi revelado semana passada nessa operação, foi o que foi investigado lá atrás na CPI dos medicamentos vencidos. Coisa que o então vereador Tenente Coronel Pacola apurou e levou aos órgãos de controle. Então, acho que o Emanuel Pinheiro será o pior. Será o patinho feio, será literalmente aquele que ninguém quer estar por perto durante as eleições de 2024. Quem tiver no palanque, eu tenho certeza que não ganha eleição. Quem tiver com o Emanuel Pinheiro no palanque, eu tenho certeza que não ganha eleição e, na verdade, ele vai tirar, empurra a sua rejeição para a pessoa que talvez não tenha propriamente uma rejeição tão elevada. Mas ter o apoio do Emanuel Pinheiro leva qualquer candidato a perder a eleição. Como que o senhor está avaliando aí o trabalho dos vereadores em relação às ações do prefeito mesmo? O senhor acha que estão passando pano, que a oposição não está dando conta de apontar ali as questões mais críticas, ou, digamos, se perderam? Qual que é a sua avaliação? A oposição atual do Emanuel Pinheiro, eu aí pondero isso, inclusive com muita responsabilidade, porque eu converso com eles constantemente. Em alguns momentos eles erram. Em que momentos? Primeiro, que eles mantêm uma relação muito amistosa com os vereadores da base do Emanuel. Nós nunca tivemos um relacionamento próximo ou de amizade com esses vereadores. Se eles defendem algo que eu não quero, eu não estou do lado deles, eu não caminho com eles e muito pouco conversava com eles.
Nós conversávamos apenas tão somente aquilo que era necessário. Também eu acho que essa oposição ela sofre um grande problema porque falar de corrupção, falar de obra mal feita, falar de obra parada, falar de falta de medicamentos, falta de estrutura, falar de teto que desabou, como recentemente lá na Feira do Porto que foi entregue pelo Emanuel, parece que virou algo comum, ninguém mais se surpreende. Então essa oposição precisava inovar nessa atividade de oposição ao Emanuel Pinheiro. Precisava inovar em alguns pontos, trazendo a população mais para perto, não permitindo que a população se anestesiasse, porque eu falo que a má gestão e a corrupção ela é como uma anestesia, você tanto bate, chega um momento que fica dormente aqui, que você pode bater mais e ela não vai mais sentir. Então, creio que essa oposição deveria provocar a população para não esquecer o que é o Emanuel Pinheiro, o que a gestão dele tem feito de mal e quem são os seus aliados. Porque daqui um dia tem eleição municipal, né? Essa eleição municipal, esses mesmos vereadores que apoiaram o Emanuel por 8 anos vão querer voltar para a Câmara Municipal. E é hora de você separar o joio do trigo e espero muito que essa renovação na Câmara Municipal seja de 80%. Que voltem aqueles bons, não que os vereadores de oposição sejam ruins, acho que o Dilemário, acho que a Maísa, o doutor Luiz Fernando, o Eduardo Magalhães, a Michele Alencar, enfim, esses vereadores que eu conversei são muito competentes. Mas eles precisavam avançar um pouco mais, fazer uma oposição mais contundente, trazer a população para perto, ir para a rua como nós fazíamos, ir para o calçadão, ir ali para a Praça Alencastro, trazer a população que está revoltada com determinados pontos, mas que não vê em seus representantes um alicerce para que ele possa ter a segurança de que ele será ouvido. Então, eu acredito que nesse ponto, quando eu faço essa crítica à oposição, é falta de ter um pouquinho mais de sangue nos olhos, ter um pouquinho mais de rua, um pouquinho mais de sentimento, de se colocar empatia, inclusive, se colocar ali no lugar do povo, porque as pessoas hoje carecem disso. Todas as vezes que nós fomos para as ruas, mobilizamos a população veio conosco, demonstrando que aquela insatisfação que ele tinha o levava a sair de casa, o levava a protestar, o levava a reclamar e até mesmo nas redes sociais a ter um ativismo muito grande. Então é necessário dar tempo dessa oposição fazer isso, até para que chegue ano que vem, todo esse desgaste que eu acredito que o Emanuel Pinheiro tem, ele não seja enterrado. O desgaste dele precisa ser lembrado. E quem o apoiou por 8 anos, quem esteve com ele por 8 anos, quem passou a mão na cabeça de Emanuel por 8 anos e permitiu que ele ficasse no poder, tem que ser lembrado que estava com o Emanuel Pinheiro e que esses daí não merecem voltar na Câmara Municipal. O senhor disse que talvez a prefeitura aí sofra novas operações. Isso é um sentimento ou é uma informação? Não, é um sentimento, é natural. O Emanuel Pinheiro, pega aí, quantos meses ele teve hoje, são 6 anos de gestão, 6 vezes 12, vai dar 72 meses, correto? 6 vezes 12, 72 meses. 72 meses, 18 operações. Nós tivemos aí uma operação a cada 3 meses, a cada 4, 5 meses. Então é natural você pensar que vão vir mais. Tem muita coisa ainda que eu acredito que pode vir. Delações que estão paradas, como aconteceu lá atrás do Ward Douglas, que foi para a Justiça Federal. Houve aí uma colaboração premiada que eu acredito que pode vir à tona também. E também tem a questão da decisão do STJ, que acredito que essa decisão pode afastar o Emanuel e aí ele não voltar em definitivo até o final do seu mandato. Eu queria saber do senhor justamente sobre isso, né? São 18 operações e o prefeito Emanuel Pinheiro está de pé lá ainda. O que o senhor acha que está falhando nessa situação? Porque quando se fala 18 operações, o próprio governador Mauro Mendes também cita isso, e o Emanuel continua prefeito. Quem que falha aí nesse processo? Há uma célebre frase, até ele teve aqui em Cuiabá, aquele ex-prefeito de Colatina, eu não vou lembrar o nome dele, ele fala que se há um prefeito corrupto, é porque há uma Câmara corrupta. Aí cada um tira a sua interpretação dessa mas frase é a parte dele. Política, né? Agora, se não houve um afastamento do Emanuel, foi porque nós fizemos mais de 10, 20 pedidos de afastamento, comissões processantes, tentativa de cassação no mandato dele, mas infelizmente ele tem uma Câmara que é sabuja, está do lado dele, é um puxadinho ali do Executivo. Por conta de 4, 5 carguinhos, os vereadores faziam tudo por ele, e a gente via esse movimento. Era parente de vereador que estava na prefeitura, era um atendimento talvez de pequenas demandas, e que a população não percebe que quando ele é atendido com uma troca de lâmpadas, por exemplo, ele acaba que, lógico, tem um benefício do seu bairro, só que aquela troca de lâmpada que esse vereador trocou, o seu silêncio por uma troca de lâmpada, infelizmente ele permitiu que milhões, talvez, da saúde e da educação fosse para o ralo. Então essa troca, esse escambo que acaba existindo entre executivo e legislativo, essa relação de dependência que a Câmara Municipal e boa parte dos vereadores têm do Emanuel Pinheiro,
trouxeram essa possibilidade, que mesmo com 18 operações, ele não fosse afastado, ele não tivesse um processo de cassação aberto, ele não tivesse um afastamento definitivo feito pelo poder que pode fazer. O poder legislativo municipal ele não é submisso, ele não é menor, ele é do mesmo tamanho do executivo. E ele tem esse dever legal, constitucional, de também imputar os crimes de responsabilidade contra o prefeito e aí sim o punir com afastamento, com cassação, se for o caso. Ele diz, inclusive, que até logo que ocorreu essa 18ª operação, que ele não manda fazer nada errado e que nenhuma dessas operações chegou até ele. Não, nenhuma. Teve busca e apreensão já na casa dele, a mulher dele afastada, não pode até hoje entrar dentro da prefeitura. Até a mulher dele não sabe então o que faz, pelo amor de Deus. Então não sei o que ele está fazendo lá dentro. Ele aí só mostra ainda mais, só evidencia ainda mais a incompetência do Emanuel Pinheiro, porque se ele não sabe o que está acontecendo com a mulher que dorme do lado dele, que foi afastar, lembre-se disso, a dona Márcia até hoje, ela não pode entrar na prefeitura de Cuiabá, gente. Ela não pode, ela tem uma decisão judicial que a impede. O chefe de gabinete do prefeito continua afastado. O senhor Neto, né, o Monreal Neto, lá até hoje afastado, que não pode também voltar ao cargo nem ir à prefeitura municipal. Então, ele falar que ele não sabe, que ele... Obviamente, eu não vou dizer que ele sabe de tudo, porque realmente saber de tudo é quase que impossível. Mas que boa parte do que aconteceu de errado, essas operações passam pelo 7 andares, eu acredito que passa. Pois é, a gente estava falando aí da Câmara, né? E até sobre essa oposição que ainda não pegou o jeito, digamos assim, e a maioria ali que passa o pano para o prefeito. Nós tivemos agora recentemente a aprovação da criação de mais 2 vagas, mais 2 vereadores na Câmara de Cuiabá. Na sua avaliação, isso vai ser benéfico para a população ou isso vai ser benéfico só para quem está tentando a eleição mesmo? Certo, eu vejo com eu vou tratar isso de forma muito técnica, tá? 2 vagas a mais no parlamento, ela não significa 2 despesas a mais por parte do parlamento ou por parte do contribuinte. Lembremos que o orçamento de uma Câmara Municipal ou de uma Assembleia Legislativa é definida na lei orgânica ou na Constituição Estadual, respectivamente. Então, o que se recebe de orçamento hoje numa Câmara Municipal, eu não sei ao certo, mas eu acho que é 2 a 3% do orçamento da Prefeitura de Cuiabá, ela vai com 22, 23, 24, acho que hoje são 25 e vão para 27. Se for 27 vereadores, será o mesmo orçamento, o mesmo percentual de orçamento que é gasto hoje, vai ser gasto o mesmo percentual depois com 27. Quando a gente pensa na democracia representativa, penso eu, com uma cidade do tamanho de Cuiabá, com o porte de Cuiabá, sendo uma capital, quanto mais representantes a população tiver, maior parcela da sociedade vai ter alguém com quem ela se identifique dentro da Câmara Municipal. Então, basicamente, o que eu falo? Outro dia eu questionado sobre isso, eu respondi, falei, basicamente o povo cuiabano vai ter, ao invés de ter 25 pessoas trabalhando, que deveriam trabalhar por ele, vai ter 27, e pagando o mesmo salário, pagando a mesma quantia, porque esse orçamento é um percentual que não vai baixar e não vai aumentar. Aquilo ali é gasto anualmente com o parlamento, com assessoria, com o salário do vereador, com verba indenizatória, com estrutura. Mas se aumentasse, o senhor seria contra? Se aumentasse o orçamento, com certeza. Agora, como o orçamento vai ser o mesmo, eu repito, é olhar para o cidadão e falar, você quer ter 25 ou 27 funcionários pagando o mesmo tanto? Porque o pagador de imposto vai continuar gastando a mesma quantia com o parlamento. A mesma quantia tendo, repito, 17, 20, 25 ou 27. Aí eu pergunto para o cidadão, você prefere ter 27 pessoas trabalhando para você, pagando o mesmo tanto, ou você prefere ter 25? Eu tenho certeza que o cidadão vai falar, eu quero quanto mais melhor. Quer mais vereadores que possivelmente vão estar nos bairros, mais vereadores que vão poder talvez se identificar com a minha causa. E quando a gente pensa também no parlamento, a gente está falando de um sistema proporcional. E o sistema proporcional, quando criado pelo Constituinte, ele pensou justamente em maior representatividade das parcelas da sociedade, até por isso não é eleição majoritária, possibilitando que um pequeno grupo, vamos dizer aí, se não me engano, hoje nossa legenda vai estar em 10 mil votos, um pequeno grupo que representa 10 mil eleitores de Cuiabá, ele possa se reunir, se filiar em um partido e eleger um representante. Então, quanto mais parlamentares tiverem, haverá mais possibilidade de representatividade e que todas as parcelas da sociedade cuiabana se sintam representadas por esse parlamento. Logicamente, repito, esse duodécimo, que é chamado de duodécimo, esse pagamento, o dinheiro que vai para o legislativo, ele não vai aumentar, não vai diminuir. Então, acho que é muito melhor ter 27 do que apenas 25 trabalhando. É uma análise que eu faço de maneira extremamente técnica, não politiqueira,
Porque seria muito fácil falar, sou contra, gasta um pouco. E não é verdade, o gasto vai continuar o mesmo. Por isso que a gente perguntou, né? Então, acho que não faz mal nenhum. Acho que é benéfico sim. Mas nessa linha de raciocínio que o senhor tem, teriam que ser 2 vereadores de oposição. Ah, não, eu quero vereadores independentes, eu sempre falo isso. Até me questionam muito, Diego, você é base ou oposição do Mauro Mendes, hoje lá na Assembleia? Eu falo, eu sou extremamente independente hoje. Acho que o Mauro faz uma boa gestão, acho que ele tem muitos acertos, mas tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Investiu muito em infraestrutura, muito em prédios, inclusive reformas de hospitais, está construindo hospitais, só que a saúde pública do Estado ainda está travada. Então eu falo com muita naturalidade, eu tenho fiscalizado, estou cobrando, agora mesmo estava falando sobre a questão do Hospital Regional de Colíder, que está parado lá por falta de pagamento dos médicos, me parece que deu problema em nota das empresas para receber, aí por conta do receio, inclusive que a Secretaria de Estado hoje tem, devido à operação que teve recentemente lá, eles estão com receio de pagar, a não ser que esteja redondinha a nota, aí não paga, aí o médico não quer trabalhar. Então são defeitos da gestão, acho que aí é onde eu digo que a gestão Mauro Mendes precisa evoluir em algumas políticas públicas, é na gestão, é encaixar a engrenagem para que daí sim aquele prédio bonito, ele também reflita a entrega de serviço para a população. E aí quando fala de vereador, tem que ser oposição? Não, tem que ser independente, se tá bom, tá ótimo, vamos embora, vamos apoiar. Eu votei a maioria dos projetos de lei quando estive na Câmara, que o Emanuel mandou para a Câmara, eu votei favorável. Projetos bons, votei favorável. Agora, aquilo que eu achava ruim, aquilo que eu achava que eu tinha que criticar, eu criticava. Afinal de contas, não foi ele que me elegeu, não foram aqueles vereadores que me elegeram, também não foi que não foi o Mauro Mendes que me elegeu. Quem me elegeu foram os 25.907 mato-grossenses que votaram em Diego. E eles esperam de mim um trabalho para eles, para o povo, e não para o Mauro, e não para o Emanuel. Então, acho que é essa cabeça que eu acredito que o legislador precisa ter, para cada vez mais o parlamento ele se posicione, tenha respeito por parte da sociedade, porque a sociedade ela está cobrando, ela está acompanhando, ela está vendo o que cada legislador está fazendo, e para que ela avance, até para aquele político que lá está, eu acredito que ele possa ter uma respeitabilidade maior por parte da população. Não ser oposição por oposição, né? Exatamente. Para a gente concluir esse assunto... Mais difícil elogiar Emanuel, tá? Para a gente concluir aqui esse assunto da Câmara, o senhor tem acompanhado aí esse processo, esse julgamento parlamentar lá que pode culminar aí na cassação do mandato da vereadora Edna, né? Ela tem dito que ela não fez rachadinha e mas ela usou, ela admite que usou a verba indenizatória da chefe de gabinete, mas ela fala que isso não é rachadinha. Na sua avaliação, na sua época já tinha essa verba do chefe de gabinete? Sim, sempre teve. Como é que era usada e ela fez ou não fez a rachadinha? O chefe de gabinete administrava a verba indenizatória dele, eu administrava a minha verba indenizatória. Lembrando que para que serve a verba indenizatória? Serve para custear despesas do mandato, não é para ganho próprio do parlamentar ou do chefe de gabinete. E existem sim muitas despesas dentro do gabinete. Pelo que eu acompanhei na mídia, eu não li o processo, não acompanhei também as oitivas, me parece que a vereadora Edna, ela colocava em uma conta pessoal dela a verba indenizatória, né? Transferida da conta da servidora, era transferida para ela. No primeiro momento, quando eu vi as primeiras notícias sobre isso, falei, bom, a Edna, se ela quer provar a inocência dela, é muito simples. Basta ela pegar os extratos dessa conta e demonstrar que todas as despesas que tinham nessa conta eram para o mandato. É um caminho para ela provar a inocência dela. Agora, não sei se isso foi feito. Eu creio que se ela tivesse feito, talvez esse processo já teria acabado. Agora, pelo contrário, me parece que ela, ao invés de se defender e apresentar a justificativa, porque houve uma acusação da própria chefe de gabinete, e eu vi que mais tarde, inclusive, ela foi demitida, mandada embora grávida, teve toda uma situação. E aí depois que surgiu essa revelação de que toda a verba ela passava para... Eu me lembro que um dia o vereador Dilemar me alertou, quando eu estava já saindo da Câmara, quando prestes a assumir na Assembleia, ele me alertou quanto a um pagamento que essa chefe de gabinete tinha recebido, acho que um valor de uns 70 mil reais, que seria a rescisão dela, justamente pelo fato dela estar grávida. E aí o vereador Dilemar acho que até chegou a encaminhar isso para o Ministério Público, tal. Eu não acompanhei de perto isso, porque eu já estava mais focado que eu iria assumir o cargo de deputado. Mas aí a vereadora, ao invés de apresentar a sua linha de defesa, trazer esses dados e inclusive materializar eles documentalmente, me parece que ela se preocupou em atacar os vereadores, falar que está sendo perseguida, e isso, ao invés de trazer uma sensação de que ela estava fazendo uma defesa, trouxe uma sensação que ela estava com medo de ser condenada, porque tinha algo errado. Não li o processo, não me aprofundei nele, mas acho que a vereadora Edna, para que ela consiga se safar dessa, o caminho seria ela apresentar documentalmente, falar, tá aqui, ó, entrava 5 mil, a gente gastava 5, entrava 5, a gente gastava...
com o mandato. Agora, se isso não aconteceu, aí leva a crer que sim, ela se apoderava do dinheiro da chefe de gabinete, dessa verba indenizatória de chefe de gabinete, para gastos pessoais e não para gastos do mandato, que aí foge do escopo, da função de ter uma verba indenizatória. Agora, assim, no caso do vereador e até mesmo como deputado, existe a chamada verba indenizatória. Qual que é essa função da verba indenizatória para chefe de gabinete, se ele não é vereador? Então, o Tribunal de Contas do Estado ele define como pode ser gasto a verba indenizatória. Ele pode ser gasto com despesa inerente ao mandato, com transporte, com alimentação, com locação, por exemplo, de tenda, com pagamento de site, como a gente tem, com aplicativo que a gente tinha no gabinete, software, que são gastos que não tem no poder uma licitação própria para aquilo e que, normalmente, para que você toque o mandato, você precisa tê-lo. Então, de certa forma, tanto o chefe de gabinete quanto o vereador, eles têm as suas autonomias, a sua liberdade de poder trabalhar e tocar o mandato, havia inclusive na Assembleia Legislativa, há também a verba indenizatória do chefe de gabinete. Eu estou no interior, meu chefe de gabinete está aqui, ele resolve as coisas por aqui. Tem alguma despesa do gabinete, ele se vira para pagar. E são despesas corriqueiras do mandato, não são despesas que devem... É um primeiro secretário. São despesas que não podem ser arcadas com, vou dizer assim, com licitações dentro do mandato, porque, por exemplo, está lá no pé do 90 fazendo uma caminhada, ouvindo a população, ou como nós fizemos recentemente lá no centro, tem que comprar água, tem que comprar um almoço, não é para doação. O Tribunal de Contas fala que isso não serve para doação, porque eu já vi falar, serve para comprar camisa de futebol, para comprar caixão, para pagar remédio. Não serve para ir. Passagem, não. A não ser que seja para os servidores do gabinete, para que eles possam ter uma passagem, uma despesa inerente ao mandato. No mais, não pode, isso é o que determina o Tribunal de Contas, o escopo das despesas. Não tem problema nenhum, outros servidores públicos também têm, acho que fiscais do Estado têm, delegados têm, existem a verba indenizatória justamente para remunerar, até para explicar, né? Despesas que são inerentes ao mandato, que não devem ser puxadas pelo... Eu até faço um comparativo, né, quando algumas pessoas conversam, é como aquele representante comercial ou como aquele motorista que ele viaja constantemente e ele tem as suas despesas que acabam sendo custeadas pelo seu empregador. É o próprio combustível, é a própria alimentação, é a hospedagem, essas despesas inerentes ao trabalho que não compete a ele arcar com o seu salário, mas que ele tem uma ajuda de custo para que o faça. A verba indenizatória seria essa ajuda de custo. E na sua avaliação, esse processo que está acontecendo na Câmara, o senhor acha que vai culminar na cassação da vereadora ou vai ficar por isso mesmo? Olha, eu não estou lá dentro, mas o sentimento que eu tenho da mídia, de conversar com alguns vereadores da oposição, é que possivelmente ela deva ser cassada. Entendeu? Pelo que eu vejo é que o caminho natural é de que a cassação deva acontecer. Até depois, me parece que teve uma decisão que suspendeu o processo, eu vi o advogado dela, de certa forma... Eu achei muito pouco inteligente o ex-juiz, o Dr. Julier, extremamente capacitado, um ex-juiz federal. Acredito que aí faltou para ele um pouco de habilidade até política, né? Porque quando ele suspende aquele processo, eu vi que ele foi na mídia criticar, achincalhar os vereadores. E isso há um sentimento de revolta dos vereadores, que só cria mais ainda a convicção de caçar aquela pessoa. Ele ali, para mim, não ajudou em nada a cliente dele. Ele muito mais condenou ela do que ajudou a absolver ela internamente na Câmara Municipal. Então são esses flashes que eu tenho na minha memória sobre esse processo de cassação da Edna, que acredito que vai resultar na sua cassação. Aí é um sentimento pessoal, tá? Eu vou tocar num outro assunto aqui, não sei se a gente continua nesse. Vontade. Em sendo candidato pelo Partido Republicano, imaginando que o senhor ganhe a eleição, o senhor vai deixar o BRT acontecer aqui em Cuiabá? Sim, com certeza. Eu acompanhei essa discussão do BRT e do VLT desde o início, né? Quando eu já estava como vereador, o então governador Mauro Mendes assumiu e ele pediu para ser feito um estudo de viabilidade técnica, de engenharia e econômica, quanto à viabilidade econômica do VLT e do BRT. Participei de audiências públicas aqui em Várzea Grande, inclusive eu, como vereador, eu fui até Várzea Grande para participar de audiências públicas devido ao interesse que eu tinha do assunto. Participei de audiência pública, inclusive na Assembleia Legislativa certa feita, com a presença do Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro foi naquela audiência pública, fez o estardalhaço dizendo que não ia aceitar o BRT, que ele queria o VLT de qualquer jeito, mas não apresentou tecnicamente nenhuma informação de que pudesse mostrar a viabilidade do VLT.
A única viabilidade que eu vi até o momento, técnica e econômica, é do BRT, gente. Então eu não sou engenheiro, eu não sou também formado em economia, mas eu absorvo informações que esses técnicos podem nos dar, e eu cheguei ao meu entendimento, Diego Guimarães, de que sim, o BRT é aquilo que é exequível. Lembremos que lá no passado nós já podíamos ter sido feito, implantado e talvez ter sido viável o VLT, mas devido à corrupção do governo Simão Barbosa, a corrupção daquele momento da Assembleia Legislativa, inclusive do então deputado senhor Emanuel Pinheiro, não aconteceu uma obra de mais de 1,4 bilhão de reais, gente. Agora nós vamos insistir no erro? Se agora os técnicos estão dizendo, gente, o que fizeram lá atrás foi um erro, fizeram aquilo ali para tentar roubar literalmente o dinheiro público. Eu vou falar que aquilo lá é o certo? Eu não vou falar que aquilo lá é o certo. Pelo que me foi comprovado, pelo que me convenceram até o momento, é de que o BRT é o modal que é exequível tecnicamente e que também economicamente é viável. Se a gente pegar, inclusive nesses debates, falavam muito do VLT do Rio de Janeiro. O subsídio do governo do estado do Rio de Janeiro para manter aquele VLT é astronômico. A passagem, não lembro valores exatos, mas é como se a passagem hoje tivesse que custar R$20 cada passagem. O governo tem que subsidiar algo em torno de R$12 por passagem para que ele seja exequível economicamente. Isso traz um rombo muito grande para as contas públicas. Então, penso, lógico, o transporte coletivo ele é subsidiado em boa parte do mundo, isso não é segredo para ninguém. Aqui mesmo em Cuiabá, o transporte dos estudantes ele não é gratuito, ele é subsidiado, ele é pago pelo poder público municipal e já é um valor astronômico que é pago para ter o transporte gratuito dos nossos estudantes. Então penso que o modal que deve ser implantado sim seria o VLT, não teria nenhuma dificuldade, e acho que está sendo o BRT, e acho que está sendo uma grande tolice do Emanuel Pinheiro, essa briguinha dele com o Mauro Mendes e não aceitar, não dar o braço a torcer, porque se tecnicamente fosse comprovado, lógico, o mais moderno, o mais confortável, é o que nós queremos, mas tem que ser viável, gente, tecnicamente, repito, e também economicamente. Só birra. A gente vê em Várzea Grande que a obra ali ela está muito acelerada. O senhor acha que sim, que de alguma forma o governador tenta já resolver essa questão de Várzea Grande para mostrar que realmente é viável? Com certeza. E o governador tem um compromisso, né? Se você lembrar da eleição de 2018, o senhor Mauro Mendes já dizia que resolveria a questão do BRT, do VLT. E nós já estamos no segundo mandato dele. Então ele tem que dar uma resposta para isso daí. Aquela vergonha que é cortada ali na FEB e por todas as nossas avenidas é uma ferida aberta nas duas principais cidades de Mato Grosso e que o Mauro Mendes precisa dar uma resposta assim, mostrar que é funcional, mostrar que está rodando e aí for olhar para Cuiabá e falar, gente, olha aqui o que eu fiz em Várzea Grande e porque esse prefeito cabeça dura e birrento quer ficar aí com briguinha com o governo, ele não aceita que eu faça em Cuiabá. Cuiabá perdeu muito com essa briga do Emanuel. Asfaltar bairro em Cuiabá hoje está difícil para o governo do estado. Tem diversos bairros que teve que vir o Tribunal de Contas intermediar um acordo entre o Mauro e o Emanuel para se investir aí mais de 40 milhões de reais em pavimentação asfáltica em Cuiabá. Sendo que nós temos bairros aí que tem 50 anos e até hoje não tem pavimentação asfáltica, como São Sebastião, Santa Laura, Fortaleza, Manduri, ali na região sul. Ainda tem lá o Altos da Serra, uma parte dele, o Três Barras ainda. Então, e tendo um governo do estado que está com capacidade de execução. Nós vamos para o interior hoje, muitas das cidades que têm 30 anos de idade já estão 100% asfaltadas. E a nossa capital perdendo. Repito, não dá para a gente continuar tendo um estado forte, em pleno desenvolvimento, e de outro lado a gente ter uma capital fraca, muito por conta dessa má gestão e do jeito, Emanuel, de conduzir a política. A gente teve aí a questão agora com seu colega Gilberto Catani, foram duas questões, né, ali complicadas. Primeiro aquela infeliz comparação ali da gestação de mulheres, gestação de vacas, e depois uma outra situação dele com a vereadora Maísa numa discussão a respeito do aborto, né. E nas duas situações não houve assim, uma punição ao deputado Catani, né? Eu acho que ele recebeu foi só uma repreensão, né, no primeiro caso, uma censura pública, mas não teve nenhuma suspensão, nenhum desconto de salário, não teve nada. E da Maísa, acho que não foi aceita a denúncia dela contra ele, porque ela não era deputada, então para aceitar uma reclamação na comissão de ética teria que ser deputado. E assim, as duas situações viraram em pizza, né? Como é que a senhora avalia isso aí? Não ficou feio para casa? Primeiro assim,
cada deputado é responder por si ali dentro. Eu não respondo pelo Catani, nem o Catani responde por mim, nem o presidente da Assembleia responde por mim e nem pelo Catani. Correto? Primeiro ponto, deixar muito claro que o que ele falou, o que ele vai falar, o que ele deixou de falar é problema dele. O que eu posso fazer é uma avaliação pessoal, se eu acho correto ou não. Eu acho que ele errou. A questão da Maísa, eu confesso para você que eu nem vi o vídeo. Eu li também que me parece que eles estavam em um debate e ele fez um comentário e que os comentários da postagem deles eram ofensivos, que ele deveria ter apagado. Mas não vi. Confesso para você que eu não vi, não sei se apagaram o vídeo. Eu procurei um dia só, até porque eu não perco tempo com certas coisas que para mim não vai me agregar em nada, tanto pessoalmente quanto para o meu trabalho. Quanto à questão que ele fez, a comparação gestacional de uma mulher e de uma vaca, eu acredito que ele estava completamente errado, equivocado. Eu acho que ele errou demais ali. Ele justifica dizendo que é o jeitão dele, meio chucro, meio caipira de ser. Pode até ser, mas querendo ou não ofende. Talvez exista a ofensa dolosa e exista a culposa, aquela com a intenção ou sem intenção, mas ofende. E no momento que ofende, merece uma repreensão. E eu faço parte da Comissão de Ética da Assembleia, fiz parte dessa porque o Wilson Santos foi afastado, eu era suplente dele, eu fiz parte desse julgamento. E a primeira coisa que eu coloquei foi que ele precisava sim ter uma punição. E quando você pensa em punição, em qualquer processo disciplinar, tanto penal quanto administrativo, e também de ética, quando a gente pensa nos processos de ética, quando a gente pensa em categorias, como por exemplo a OAB, Conselho Regional de Medicina, todos existe gradação da pena. A gradação da pena estabelece, primeiro, primária, é a primeira vez que está acontecendo. Segundo, a gravidade, houve uma ofensa física, houve uma ofensa moral, terceiro, houve reiteração, não houve reiteração, não, é a primeira vez. No caso do Catani, foi a primeira vez, esse caso da comparação infeliz que ele fez. Segundo, a gradação que nós temos lá dentro do nosso código de ética é censura pública, que chama-se de advertência, depois é suspensão por 30 dias, depois acho que é suspensão por 90 ou 120 dias, e por fim a abertura de um processo de cassação. Aí pensemos um deputado que também foi eleito ali com mais de 40 mil votos, tá? Teve uma votação extremamente expressiva. A Assembleia Legislativa, mesmo com todos os escândalos que houveram no passado, ela nunca julgou sequer com censura pública nenhum de seus pares. Essa foi a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que houve qualquer tipo de punição, ainda que talvez branda, mas é o que determina o Código de Ética, o regimento interno da Assembleia Legislativa. Houve uma penalização para ele. E ele está advertido. É uma advertência, é uma censura pública. Ele sabe que se isso acontecer, o próximo passo talvez será a suspensão, o próximo passo poderá ser sim uma cassação do mandato. Mas houve uma reprimenda contra ele. E nós estivemos lá. Falei, não, eu sou a favor, mas que tem que ter alguma coisa. Ele não pode passar, errou sim, acredita, ele trouxe seus argumentos de defesa, falou que não foi intencional, falou que não era o seu jeitão de ser, mas ele tem que saber que mesmo com o jeitão de ser dele, ele ofendeu as pessoas, e por isso houve a censura pública, que é sim uma punição dentro da Assembleia Legislativa. Agora é aguardar os próximos passos. Repito, eu não respondo por ele, não sei o que ele vai falar amanhã, não defendi nessa e não defenderei um próximo erro, assim como eu não quero que ninguém me defenda. A casa cumpriu o papel, então, nessa avaliação? Acredito que cumpriu devido à gradação, à gravidade e ao fato de ter sido a primeira vez. Agora, se isso acontecer novamente, se vier um novo erro como esse, possivelmente ele vai se enquadrar em uma suspensão, até mesmo em abertura de um processo de cassação. Ele gastou o réu primário, então. Gastou o réu primário. Essa avaliação foi boa, Vidal. Mas repito, na minha visão, ele estava completamente equivocado. Falei isso para ele um dia, falei, eu não concordo com o que você disse, em todas as entrevistas que eu dei que me questionaram sobre isso, e fico até triste, porque às vezes a gente perde tanto tempo falando uma coisa tão desnecessária, de um erro de um colega, enquanto tem tanta coisa boa que a gente está trabalhando, produzindo. Às vezes a gente fica correndo atrás de produzir um projeto de lei, fazer uma audiência pública, uma CPI, para trazer resultado efetivo para a população. Sim. Só que infelizmente as manchetes acabam sendo tomadas, e isso é natural, porque isso é grave também, e é, de certa forma, escandaloso. Acaba que a gente tem a pauta sendo tomada por uma coisa que não deveria sequer acontecer. Deputado, só para finalizar essa questão aí, a gente percebeu ali que a Defensoria Pública e a OAB, elas foram com muita vontade ali para
fazer a representação, e até essa questão, né, Márcia, de que não teria que ser, no caso, um deputado. O senhor acha que, de alguma forma, esse resultado, apesar de ter sido aí uma primeira vez de uma condenação de um deputado, parece que criou uma frustração ou não? É o que eu falo, talvez então deveríamos ter um regimento interno mais rígido para isso, né? Da mesma forma que causa uma frustração quando a gente vê um código penal ser aplicado, arrisca por um magistrado e aplicar uma pena extremamente branda para aquele criminoso que a gente acreditava que merecia morrer na cadeia. Você entendeu? É o que estabelece, e normalmente todos os processos, os PADs, processos administrativos disciplinares das instituições, inclusive da OAB, inclusive de servidores públicos, há uma gradação da pena. Há uma gradação que deve ser aplicada e respeitada, e caso não seja aplicado, muitas das vezes o Poder Judiciário ele interfere nesses casos, fala, não, peraí, o Abdala é a primeira vez, a gravidade não é tão grande, ele vai receber uma pena de advertência enquanto servidor público. Um exemplo apenas, Abdala. Não só como perseguição. Não, né? Só como perseguição. Eu acredito, e extremamente competente, tanto a Defensora Pública Geral quanto a presidente da OAB, duas mulheres competentíssimas e que fazem a defesa das suas carreiras, mas também da sociedade, porque é uma função, um papel preponderante da Defensoria Pública e também da OAB, elas representaram, a representação delas foi acolhida. Agora, a gradação da pena foi aquela. Talvez gere essa sensação, mas é uma sensação que ela deve ser absorvida pela legislação. Todas elas são também do mundo jurídico, do universo jurídico, e eu tenho certeza que, por mais que a gente se frustre, a gente entende que a lei foi aplicada, e é isso que deve acontecer com todos nós, para que não tenhamos aí fugido do devido processo legal, do princípio da legalidade, garantindo uma ampla defesa, o contraditório, como estabelece a Constituição Federal. Nessa mesma época, o senhor estava também apresentando e estava tendo também a aprovação ali de um projeto seu relacionado aos garrafões de água mineral, né? Colocava ali, o projeto coloca que a pessoa tem o direito de comprar a água aqui do Repórter MT e entregar o garrafão do Conexão Poder sem que ninguém barre, falando não, tem que ser a água do Repórter MT. Como é que tá? Já foi aprovada a lei. Foi sancionada? Está na mão do governador para sanção. Acredito muito que essa semana deve ser sancionada essa lei que garante a liberdade ao consumidor mato-grossense para que ele possa consumir a água que ele quiser. Esse exemplo foi perfeito, né? Não é porque você comprou um garrafão do Conexão Poder que você não pode amanhã consumir uma água do Repórter MT. Infelizmente é o que está acontecendo. Principalmente no interior, nos bairros mais longínquos de Cuiabá e Várzea Grande. Porque no centro, pelo que a gente viu no caminhar dessa lei, haviam entre as distribuidoras de água uma troca de garrafões para que ela não ficasse engessada no fornecimento de água ao seu consumidor. Certo? Então ela recebia talvez o copo do Repórter MT e fornecia do Conexão Poder, depois ele trocava com outro fornecedor. Mas no interior não há essa possibilidade porque são poucos distribuidores de água. Então o consumidor ficava preso, amarrado ao garrafão que ele comprou. E a gente apenas tão somente falou, esse garrafão, esse copo aqui é meu, porque ele foi comprado por mim, esse garrafão é meu, eu comprei, ele não é da empresa que vai me obrigar, porque ela produziu aquele garrafão, me obrigar a beber só a água dela o resto da minha vida ou pelos 3 anos de validade desse garrafão. E graças a Deus, e o entendimento dos deputados foi quase unânime, eu acho que nós tivemos 2 votos ao contrário, a lei foi aprovada, depois de um amplo debate, de forma extremamente democrática, com audiência pública, recebemos do gabinete todos os interessados, todas as partes interessadas. Tem 2 marcas de água que de certa forma era que estabeleceram aí o tal do garrafão exclusivo, que tentaram amarrar o consumidor àquele garrafão, que fizeram seus argumentos, trouxeram seus posicionamentos, mostraram o seu lado também da história, defendendo que eles estavam... O grande argumento dele é que eles estavam defendendo a propriedade industrial, porque eles teriam registrado aquele garrafão como propriedade industrial, a marca, a patente deles, né? E eu, a contramão, eu dizia que não, isso daqui é teu sim, você produziu, você pode vender ele, mas a partir do momento que foi vendido é do consumidor. E aí vai vazar nele quem puder, mesmo quando uma marca de carro, porque é da marca Ford, vai falar que você só vai poder abastecer agora no posto da Ford.
ou que você vai ter que trocar óleo só lá na concessionária. Ou trocar por o outro carro Ford, é seu. né? O modelo foi desenvolvido pela Ford, mas o carro é seu, você pagou por ele, é seu. Acabou. Mas eles chegaram a argumentar mais ou menos seguindo o contexto. Pô, mas se o garrafão é meu, a água não é minha, se a água der problema, não há um risco de causar ali um... Não. Eles argumentaram isso, só que é um argumento extremamente vazio e raso. Porque o que identifica a água não é propriamente o garrafão, é o rótulo. Tal qual a cerveja. Vamos usar o exemplo da cerveja? Aquelas garrafas de cerveja marronzinha, só escrito cerveja aqui em cima, elas são conhecidas como... são os cascos, mas tecnicamente elas são intercambiáveis. O que é ser intercambiável? Ela é propriedade do consumidor, ela é padronizada e qualquer das empresas que queiram evasar cerveja ali, elas podem fazer. Certo? Se é retornável, é intercambiável. Se é intercambiável, qualquer uma pode evasar. Por isso, todas elas são marronzinhas, escrito só cerveja. Aí até teve um cidadão que falou, não, Diego, mas tem aquela cerveja verdinha, ela não é igual não. Eu falei, mas ela é retornável? Ela não é ou ela é retornável. descartável? Ela é descartável. Se aquela verdinha quiser fazer como retornável a garrafa dela, ela vai ter que ser marronzinha, escrita apenas cerveja, e vale o rótulo que está ali. Aí vai colocar lá, posso falar as marcas? Brahma, Skol, tal, o que quiser. Até Guaraná pode colocar lá dentro. Ele já tomou muito Guaraná naquelas garrafinhas. Tubaína, né? Não pode Heineken, né? A Heineken. Se for, ela vai ter que usar essa garrafa marronzinha. Então, o que nós estabelecemos? Que não pode se colocar uma marca específica em alto relevo no garrafão. Não, eles são intercambiados, assim como determina. Já o CAD já teve decisão sobre isso, também no STJ, várias decisões, mas em Mato Grosso estava pegando a história do garrafão exclusivo, que acredito que daqui para frente... Até falei para eles, quer manter exclusivo? Produza, faça ele exclusivo. Só que você vai ter que dar um garrafão, então, para o cidadão. Não é retornável, né? Exatamente. Mas Exatamente. é uma coisa básica, né? Mas eles mudaram a cor, né? Eles fizeram um pouquinho mais escuro, aí fala... Tem um cor-de-rosa. É o que eu falo, aí minhas conversas, laranja. não, porque o nosso garrafão garante a qualidade. Gente, peraí, existe vigilância sanitária para quê? Se o outro não está tendo qualidade, vamos denunciar agora. Porque o nosso garrafão tem mais durabilidade. Existe normativa da BNT que determina a gramatura mínima para que o garrafão seja seguro para o consumidor. Pare. Essa conversa econômica, não cola né? Exato. Um grande pano de fundo disso daí foi uma grande propaganda, uma campanha publicitária que se criou para se dar ao consumidor a ilusão, essa que é a verdade, tentando ludibriar o consumidor mato-grossense, que aqueles garrafões trariam uma água melhor. O lobby econômico é forte? O trabalho deles, eles fizeram muito trabalho dentro da Assembleia de tentar convencer os deputados. Muito. Chegou num ponto de deputado olhar para o Diego, vamos votar essa lei que eu não suporto mais. E de ambos os lados também. Aí eu tenho que reconhecer, tinha distribuidores também brigando, tinham produtores brigando, tinha as fontes que são a favor da lei estavam brigando, as fontes que são contra. Então, aí entrou também sindicatos representativos, federações representativas. Então foi desgastante. Eu acredito, dos 7 anos que eu estou como parlamentar, foi a lei que nos deu mais trabalho. Mas acredito que uma que vai trazer também o maior resultado, garantindo para todo o tempo aí, interesse do consumidor, né? Uma segurança ao consumidor quanto à água que ele quer beber. Deputado, também teve um projeto que o senhor apresentou agora recentemente, que é com relação a não permitir, né, proibir que sejam adquiridos aí medicamentos pelo governo do estado aí próximos de vencer. Eu não sei se é só para o governo do estado ou para prefeituras também, como é que a prefeitura já valeria a questão do município, né? É a legislatura aqui do município, os vereadores que têm que trabalhar isso, né? Isso. Eu acho que a gente viu aqui também recentemente, esses dias, descarte que está sendo feito pela intervenção aqui, né? De medicamentos que estavam aí vencidos, foram comprados aí uma quantidade acima, né? Hoje, inclusive, né? Acima do necessário, e aí foi o dinheiro pro lixo. Certo. Né? Vamos lá. A gente fala, olha, pensa, né? Nem precisava ter que brigar por causa de lei, por causa disso, óbvio, né? Porque você vai na farmácia comprar um medicamento para você não vai querer comprar um próximo de vencer, né? Márcia, nesse caso a gente tem que contextualizar bastante. Primeiro, só explicar a nossa lei. A nossa lei, ela estabelece a proibição de compra de medicamentos que já tenham decorrido mais de 25% do seu prazo para o vencimento. Então, uma lei que um medicamento tem 4 anos para vencer, se já decorrer 1 ano, o poder público não pode receber esse medicamento. Certo? Primeiro ponto. Para que isso? Eficiência,
ser bem empregado o dinheiro público e evitar que o vencimento aconteça. Se a gente voltar no passado aí de 2, 3 anos, vocês vão se recordar, em 2021, eu estava como vereador licenciado, recém-operado do meu joelho, eu me licenciei por uma questão de saúde, estava em cadeira de rodas quando recebi a denúncia de medicamentos vencidos no CDMIC, Central de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. Lá nós encontramos mais de 30 milhões de reais de medicamentos vencidos. 30 milhões de reais de medicamentos vencidos. E da onde foi surgir essa denúncia para nós? Porque nós chegávamos em alguns postos de saúde, o senhor que cuidava da farmácia falava, não, eu não sei o que está acontecendo, eu não pedi aqui a amoxicilina. Olha o tanto de amoxicilina que me mandaram aqui, está para vencer daqui 20 dias. Como é que eu vou desovar essa amoxicilina? Então a gente percebeu que existia um grande esquema de corrupção com relação aos medicamentos vencidos, que era da seguinte forma: quando você vai na farmácia e um medicamento está para vencer, tem lá promoção de, sei lá, Benegripe, certo? Quando ele está 30 dias para vencer, o preço cai bastante. Então o que acontece com essas empresas? Eles pegam, ganham uma licitação com preço cheio, um exemplo, um medicamento por R$10, e entregam prestes a vencer, porque eles pegam um distribuidor e ele já em queima de estoque e empurra no poder público. E ele tem lá talvez uma licitação que era por demanda, que deveria entregar um exemplo lá, 100 mil frascos, eles pegavam 100 mil frascos prestes a vencer e entregavam para ir em 60 dias vencer na mão do poder público, e o poder público saía no prejuízo. Era isso que acontecia no CDMIC. Inclusive esses que foram vencidos agora, eu fui atrás também, tem um relatório já, foram todos comprados na gestão do Manuel Pinheiro ainda. Lá atrás, em 2000. Mas foi, digamos, falta de observação ou esquema? Pelo que nos disseram, esquema eu não posso acusar aqui porque eu não tive provas ainda disso. Mas houve uma compra em excesso, não havia um inventário, não estavam alocados onde deveriam, porque não sei se for no CDMIC, ele é gigantesco, aquelas prateleiras que parecem de hipermercado com pallets. Então se aquilo ali não tiver num sistema bem organizadinho, você perde o medicamento lá dentro. E aí, quando a intervenção assume, ela faz um inventário, um levantamento de todos os medicamentos que estão lá, prazo de validade, lote, tal, e constata que alguns estavam alocados em locais que não deveriam e que, infelizmente, o prazo de validade tinha se exaurido. Então, nós trazemos essa lei com a finalidade de impedir que o poder público, a partir de agora, adquira medicamentos com menos de 25% de decorrido o seu prazo de vencimento, com a ideia justamente de eficiência, boa aplicação do dinheiro público e que não falte mais medicamentos. Porque quando eu via chegar no postinho de saúde e falava, não sei porque mandaram amoxicilina, mas tá faltando dipirona, mas tá faltando o AS, tá faltando o básico. Por quê? Porque investia-se muito dinheiro naquilo que era para vencer e deixava faltar medicamento onde realmente precisava. Então, se isso não acontecer, se não me engano, hoje vão ser descartados 6 milhões. É um absurdo, 6,5 parece. Mas não é de reais, não sei se vocês perceberam. Então ali são unidades. Acredito que reais será muito mais do que 6 milhões de reais. Porque tem medicamento lá que é extremamente caro. Né? Agora, deputado, sobre essa questão de medicamento, eu lembro que num passado não tão distante, houve uma tentativa, me parece, da compra de medicamento de forma assim, globalizada. Em que, por exemplo, imaginar que um tipo de medicamento está vencendo. Né? Eu não sei se. Acho que foi na pandemia. Que tipo assim, tudo bem, tem muita amoxicilina, mas lá em Colíder está faltando amoxicilina. E está para vencer. Não existe uma coisa interligada que possa, se algum lugar faltar ou estiver precisando? Olha, até onde eu sei, no estado não existe. Eu sei que existem os consórcios municipais, tá? Que normalmente aqui tem o consórcio do município do Vale do Rio Cuiabá. Até me parece que houve uma tentativa de uma licitação para compra de medicamentos, mas foi frustrado em boa parte dos itens que lá estavam, e aí quando a intervenção assumiu, parece que o Cuiabá não tinha aderido ainda e demorou uns 3, 4 meses, até por isso está se comprando ainda medicamentos de maneira indenizatória, mas os consórcios funcionam muito nesse sentido. Só que o que cabe nesse caso é muita organização e planejamento. Se o município consome, em média, pegando o histórico de 4 anos, 100 frascos de amoxicilina, de dipirona, por que ele vai pedir 500? Sim, planejamento, né? Porque quando você tem... Você já tem uma média, eu já fui né? eu fui conhecer a central de distribuição dos... O negócio é fazer compra do que vai vencer para sua casa um monte, você não vai comprar, básico. Né? E lá de Sorriso. E funciona muito bem, que são 12 municípios geridos lá pelo consórcio de saúde que fica em Sorriso.
Cada município semanalmente manda um veículo para buscar o seu kit lá com medicamentos, dá 2, 3 caixas de medicamento. Funciona que é uma beleza. Há uma programação, há um pedido de ordem de serviço onde os distribuidores fornecem os medicamentos. Funciona que é uma beleza. Eu não sei por que não conseguem implantar em Cuiabá. Falta gestão, falta organização, falta competência em muitos servidores que lidam com isso daqui. Porque tem uma época que o CDMI que era administrado por uma pessoa formada em turismo, mas que era amigo da esposa do prefeito, era muito próximo à dona Márcia. E sobra, infelizmente, corrupção. Porque quando há desorganização, quando não há sistematização, quando não há controle, há brecha para que o dinheiro saia pelo ralo. Então, muitas das vezes, a desorganização, a falta de planejamento, a falta de controle, ela é proposital para que sobe dinheiro para a corrupção. Deputado, para a gente concluir, gostaria de a gente falar um pouquinho aqui. Mato Grosso vai passar a ter 142 municípios, né? A criação aí de Boa Esperança do Norte vai passar a poder escolher prefeito, vereador nas eleições de 2024. E aí, com essa decisão, o município de Nova Ubiratã, Nova Ubiratã perde, eu acho que 360 mil hectares do território, e outros 20% aí vão ser compostos por Sorriso, né? Tem uma boa parte do território também composto por Sorriso. Era um distrito, não sei se de Ubiratã ou de Sorriso. E aí, qual que é a sua avaliação com relação à criação de mais um município para o estado? Era necessário realmente nesse caso? Vai ser bom para a população? Se eu não me engano, esse distrito fica a mais de 100 quilômetros da sede do município de Sorriso e a mais de 100 quilômetros da sede do município de Ubiratã. Mais de 100 quilômetros. Como que você vai levar saúde, educação, transporte, asfalto, tudo para um distrito tão distante e mais, 12 mil habitantes? Nós temos municípios em Mato Grosso que tem 1.500, 2.000, 3.000 habitantes. Acho que Santa Terezinha é menor, né? Salvo engano, a gente sabe que acho que tem menor que Santa Terezinha. Com a emenda constitucional 45 ou 42, eu não vou lembrar o número da emenda, ficaram suspensas as criações de municípios no Brasil. Não é que ficaram suspensas. As criações de municípios ficaram condicionadas a uma lei complementar que regulamentaria a criação de município no Brasil. E até hoje o Congresso Nacional não se debruçou sobre uma regra que pudesse autorizar a criação de município. Porque no passado, não tão distante, a Assembleia Legislativa criava município. Tinha até uma piada que determinados deputados, se você tossisse no corredor da Assembleia, você quer criar um município, vem cá. Eu lembro que criaram com Uberlândia, então, naquela época teve acho que uns 9. Muitos municípios foram criados sem critério de viabilidade econômica, social, etc. E tal. E, infelizmente, já estão criados, não tem muito o que se fazer. Mas em Mato Grosso, nós temos muitos distritos, e aqui eu vou fazer uma defesa de alguns deles, vou falar aqui de União do Norte, um distrito de Peixoto de Azevedo, 90 quilômetros da sede do município, mais de 12 ou 14 mil habitantes, se não me engano, lá tem 7 mil eleitores, muito maior que 30%, eu acho, dos municípios de Mato Grosso. Precisa virar município. Isso precisa ser emancipado. O caso aqui, quando a gente fala de Boa Esperança do Norte, é porque na época, quando houve a transição dessa legislação, já tinha sido criado o município, mas não tinha sido instalado o município. E aí ficou naquela dúvida, se o prazo ali, aquela necessidade da lei complementar, ela estava da criação ou da instalação. E aí o STF falou, não, é da criação. Instalar pode, ano que vem ter eleição, resolve, vira município, nós teremos 142 municípios. Aí nós vamos lá, o distrito de o distrito de 5.000, mais conhecido como Cristalino do Norte, Novo Mundo, também tem uma densidade populacional, não vou falar o número exato, mas supera 5.000 habitantes. Se pegar a zona urbana e rural ali, onde esse distrito está inserido, merece virar um município. Se a gente pegar lá no Guariba, lá em Colniza, é uma cidade, precisa ser emancipada, está a mais de 150 quilômetros da sede do município. A partir de quantos habitantes o senhor acha que tem que virar? Eu creio que é a partir de 10. A partir de 10 mil habitantes vira outro município. Ali, zona urbana e rural, vai se estudando. Por exemplo, nesse caso aqui, lá do Cristalino, não vai mais 3 a 5 anos, você pode ter certeza. Agora está se implantando agroindústria, armazéns lá na região, vai crescer e logo vai ter 10 mil habitantes.
10. E comprovar também a viabilidade econômica desse município, porque tem todo um aparato estatal que acaba tendo que ir para lá, prefeito, vereadores, secretários, enfim, tudo isso onera assim, a comunidade, mas traz os benefícios também, porque com a emancipação vai receber o fundo de participação dos municípios, com a emancipação vai poder receber e ter uma equipe, por exemplo, de obras para poder tocar aquele município, porque vai ter equipe de saúde, né, vai ter equipe de educação, exatamente, porque senão ficam esses distritos distantes. Santiago do Norte também tem, Santiago do né? Norte fica distante da sede do município e infelizmente fica esquecido, fica abandonado. Então eu acredito que esse desenvolvimento, essa lei complementar, dentro em breve, ela precisa ser discutida pelo Congresso Nacional para que se retome a criação com responsabilidade de municípios no Brasil inteiro e não apenas em Mato Grosso. Passando pelas assembleias. Passando pelas assembleias. Satisfeita, Abdala? Muito. Eu quero agradecer a sua entrevista, deputado. Fico presente do... Esse aqui é o nosso frasco do Conexão Poder e Repórter MT. Posso colocar qualquer água aqui dentro? Pode colocar qualquer água. Você leva para o seu gabinete e fala... Olha lá, que chique. É isso, Conexão Poder. Beleza, obrigado. Deus abençoe. Aí, viu? Esse é dos dois. Tá valendo para as duas empresas e qualquer água. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Fica o espaço aberto, caso tenha mais algum assunto importante aí que a gente não tenha falado. Só agradecer mais uma vez, tá? Obrigado, Márcio, obrigado a toda a equipe, Abdala também. A gente fica à disposição, é uma satisfação, fico muito feliz de poder sair do gabinete, poder vir conversar com as pessoas, dar entrevista, prestar conta do mandato, isso é muito importante, nunca fugir de qualquer convite, a não ser que eu não possa realmente, senão eu faço questão de ir. E você que nos acompanha, você que está aí vendo esse vídeo, acompanhando o site, lendo talvez uma reportagem, peço sempre, siga o Diego Guimarães nas redes sociais, procure no Facebook, no Instagram, Diego Guimarães MT, nos ajude a fazer um mandato de mais resultado ainda, porque o que nós queremos é entregar resultado para as pessoas, fazer cada dia mais um mandato efetivo, que as pessoas possam ver e falar, valeu a pena ter eleito, então vale a pena reeleger, porque do contrário, a gente vai viver a democracia por um dia só, a cidadania se exercer só no dia do voto, e é uma grande tolice isso, pintar o rostinho de verde e amarelo, pegar o seu título de eleitor e depois bater uma foto, postar no Instagram e achar que você exerceu a cidadania, a sua democracia. Você exerce ela todo santo dia, mesmo se você não tenha votado em qualquer um dos 24 deputados que estão lá na Assembleia, acompanhe-nos, porque aquela casa é bancada com o seu dinheiro e mais tarde esses 24 também vão votar para pedir o seu voto. Aí você vai poder falar, valeu a pena ter pago esse cara ou não valeu a pena. Então me fiscalize também, traga críticas, sugestões e é dessa forma que a gente quer melhorar cada dia mais e entregar um bom mandato para o Mato Grosso. E obrigado. Deus abençoe. Obrigada, deputado. Obrigada, Abdala e todo mundo que nos acompanhou até aqui.